Olá a todos, seja muito bem-vindo ao canal da Liberdade, muito prazer, meu nome é Wilson. Então vamos tratar desse tema aí, Testemunhas de Jeová, o povo mais forte do mundo. Pois bem, Wilson, o que torna então as Testemunhas de Jeová o povo mais forte da Terra? Nós podemos dizer que os sofrimentos são o que torna então as Testemunhas de Jeová um povo singular na questão de suas forças, certo? Eu vou explicar. Bom, uma pessoa que se torna testemunha de Jeová, ela começa então o seu sofrimento logo ali no início, quando ela passa a estudar então a Bíblia com pelo menos duas testemunhas de Jeová, certo? À medida que esse estudante da Bíblia vai se aprofundando, então já começa ali a ser feita uma PNL, ou seja, uma programação neurolinguística, tá? Ou seja, vai sendo implantado vários códigos na mente desse estudante da Bíblia. E entre esses códigos estão as proibições, tá, de comemorar em festas que eles consideram festas pagãs, tá, que o mundo pratica, o mundo esse fora dos portões, fora dos muros da organização das Testemunhas de Jeová. E isso inclui então não comemorar aniversário, festas juninas, Dia das Mães, Dia dos Pais, Dia das Crianças, não se envolver também com a questão da política, tá, não escolher nenhum candidato, enfim, também não participarem dos serviços militares, né? Se é um jovem então que está começando o seu estudo ali com a Testemunha de Jeová e ele ainda não está no ano, tá, próprio para o serviço militar, então ele já começa então a ser ensinado, doutrinado, certo? Através dessa programação neurolinguística de que as guerras são contrárias à vontade de Deus, porque se a minha nação, digamos, o Brasil, se envolve com uma guerra, digamos, com a Argentina, então os soldados argentinos que são testemunhas de Jeová, se caso eles servissem exércitos, iriam então entrar em combate com os soldados brasileiros e vice-versa, e ambos então iriam se matar. Então as testemunhas de Jeová dizem que as guerras elas são algo desamoroso, não é? Algo realmente diabólico, antibíblico, e de que então quando uma nação entra em combate com outra, irmãos vão matar irmãos, certo? Eu poderia aqui então até aproveitar e dizer que isso também é uma grande falácia, porque quando existia guerras, tá, na antiga nação de Israel, Deus então ele orientava seus servos, né, os hebreus, enfim, os judeus a se organizarem, tá, para poder então entrar em choque, tá, em batalha. Também poderia acrescentar que a nossa nação é o nosso lar, beleza? E nós temos por obrigação defender o nosso lar, os nossos filhos, a esposa, enfim, seus bens. Então eu poderia aqui falar várias coisas que jogariam por terra essa questão de não servir ali o exército, tá? Mas, detalhe à parte, outra coisa também que o apóstolo Paulo fala, servir obedecer aos seus líderes, ou seja, aos governantes, tá certo? Porque isso, eles foram colocados por intermédio de Deus, permissão de Deus, através do controle de Deus, enfim, que Deus permite os políticos, então, controlarem ali a sua nação, tá certo? Bem, mais esses detalhes à parte, o que eu quero frisar aqui é que os sofrimentos das Testemunhas de Jeová, então, já começam ali, logo quando ela começa a iniciar os seus estudos, das publicações extremamente preparadas, muito bem elaboradas, para então fazer uma lavagem cerebral na cabeça, então, de um iniciante adepto ali da organização. E aí já começa então o sofrimento dessa pessoa no trabalho, tá? Porque no local de trabalho geralmente é feito festas de finais de anos, tá? Como Natal, comemoração do Ano Novo e muitas outras festas, o Dia das Bandeiras, também na escola as crianças sofrem, adolescentes. Eu mesmo, minhas duas filhas sofreram muito, ok? Logo na sua idade, mesmo com uma pessoa que não inicia o seu estudo com as Testemunhas de Jeová, mas quem nasce num lar, né, de uma Testemunha de Jeová, também já vai começar o seu sofrimento logo cedo, especialmente na escola, aonde muitas crianças, minhas filhas mesmo, relatavam que um dos maiores medos delas era quando chegava aí o dia enfim, da comemoração da pátria, aquelas coisas todas, aniversário da pátria, onde ali cantavam o hino nacional e as crianças tinham que colocar então a mão ali no peito e minhas filhas então não colocavam. Então muitas vezes elas eram motivo de chacotas, tá? E muitas vezes eram chamadas a atenção pelos professores. Então os medos delas era esse também quando alguém fazia aniversário na escola, onde ali se cantava parabéns. Então ela chegava em casa muito, digamos assim,
chateadas porque foram motivos ali de chacotas por parte dos seus companheiros, alunos e tudo mais. Então, o sofrimento, como eu já disse, ele faz com que as testemunhas de Jeová vão ficando cada vez mais fortes, tá? E esses sofrimentos, eles vão aumentando em intensidade à medida que uma pessoa, então, se batiza, tá? Porque, então, ali ela é orientada a, se ela aceitar os termos de se tornar uma testemunha de Jeová, antes do seu batismo é feita uma série de perguntas também muito bem elaboradas, aonde a pessoa, então, como se estivesse fazendo um pacto, ok? De nunca mais abandonar a organização, ou seja, nunca mais sair da organização, permanecer na organização perpetuamente, certo? Então ali ela já é orientada sabendo, tá, de antemão, que uma vez que ela entrar, certo, nunca mais ela pode sair. E aí a pessoa então, convencida de que achou a verdade, tá? A pessoa convencida através dessa lavagem cerebral de que realmente agora ela está na organização verdadeira, então ela aceita ser batizado. Então esse pacto é feito entre a pessoa e a organização. Veja, o batismo não é para a pessoa, no caso aí, como acontece no mundo religioso, que a pessoa então ela está se batizando e se entregando para Deus. No caso das testemunhas de Jeová, elas acham, tá, é feito ali um imbróglio, então ela acha que está se dedicando a Deus, mas na verdade ela está se dedicando a uma organização, a uma empresa, o jw.org, tá certo? Então ela passa a ser propriedade, a partir do momento do seu batismo, quando ela sai da água, então ali ela é propriedade então exclusiva da torre de vigia, e ali ela tem que então trabalhar, dar sua energia para a torre de vigia, viver exclusivamente a serviço às vontades então da torre de vigia, certo? Pois bem, uma criança, então, voltando a dizer, quando ela nasce nas testemunhas de Jeová, numa família de testemunha de Jeová, ela não tem alternativa, ela não tem escolha, certo? Ela herda então a religião dos seus pais. E digo de nota que isso, a questão de herdar a religião, não acontece somente nas testemunhas de Jeová. Pessoas que nascem dentro de um lar religioso, seja qualquer tipo de denominação, ela então já vai ali logo de cara herdar a religião dos seus pais, certo? Uma tradição. E aí o que acontece? Quando a criança cresce, tá? Ela começa a se deparar com que ela não teve opção, certo? Então qual é o certo? Aproveitando então que eu já estou falando sobre isso aqui, qual é o certo então os pais fazerem? Nasceu o seu filho, nasceu a sua filha, qual é o certo? Obviamente, ok, se você frequenta um sistema religioso, é lógico que os seus filhos têm que acompanhar o bebê e tudo mais. Mas é muito interessante e importante isso na vida da formação de um caráter de uma criança, que quando ela atinge uma certa idade, os pais têm que ser muito francos com ela e dizer, olha, nós somos religiosos dessa determinada denominação, certo? Dessa organização religiosa, mas, no entanto, isso foi que nós herdamos dos nossos pais. Ou se nós não herdamos, né, você foi convencido por outras pessoas a adentrar a esta organização, você tem que ser muito franco com o seu filho, certo? Quando ele tiver a idade certa para isso, e deixar ele bem esclarecido a respeito disso. Olha, nós não vamos obrigar você a ser da nossa religião, você tem as suas pernas, você pode ficar livre para estudar qualquer coisa que você quiser, e se você então quiser continuar fazendo parte da nossa organização religiosa, você fique à vontade, certo? Então, quando a criança ela se depara com tamanha liberdade, é muito provavelmente, certo, que ela vai querer continuar na organização dos seus pais devido a essa liberdade que os seus pais estão te dando, beleza? Mas, do contrário também, se a criança decidir trilhar outros caminhos, os pais têm que apoiar e dizer, não, estamos contigo, independente de qualquer coisa, tá certo? As igrejas deveriam fazer isso assim também. As igrejas que começassem a abrir as suas portas e dizer assim, olha, nós somos aqui digamos assim, um clube, não somos uma instituição religiosa, mas aqui as quatro paredes é propícia para adorar a Deus, tá certo? Nós vamos nos reunir aqui, aí vê lá um horário, né, que seja legal para todos. Nós vamos nos reunir aqui, vamos, né, cada um traz aí 1 quilo, uma bebida, um refrigerante, uma carne, vamos assar, e nós vamos ter uns momentos de adoração a Deus, de louvores e tudo mais, cantar como uma roda de amigos,
certo? Que tem algo em comum para adorar a Deus. E vamos então fazer uma confraternização. E é interessante, quando eu leio o livro de Jó, tá? Uma informação vai puxando a outra, mas isso é muito interessante. Quando você lê o livro de Jó, você percebe que os filhos de Jó, os 10 filhos de Jó faziam isso. Provavelmente deveriam ter amigos também, que eles incluíam ali. Eles faziam isso, eles se reuniam, tá? Numa família de adoradores de Deus. E muitas vezes Jó, ao final da confraternização que seus filhos faziam ali, possivelmente no final de semana, Jó lhe fazia então sacrifício. Olha, porventura, quem sabe um deles, ou vários deles, cometeu algum pecado, porque eles viviam na lei, certo? Então, Jó ali fazia sacrifício de animais para então purificar ali algum possível erro dos seus filhos, tá certo? Ou seja, então era uma coisa muito agradável, eles se reuniam, cantavam, adoravam a Deus, também falavam de outras coisas, a não ser somente de Deus, tá certo? Então, eu acredito e tenho essa visão que a igreja do futuro, se assim é que eu posso chamar, ela vai se sobreviver a partir daí. Ela vai começar, porque as igrejas, como nós vemos hoje, as instituições religiosas que nós estamos vendo hoje, estão desaparecendo, as pessoas estão saindo fora, estão sendo chamados aí dos tal dos desigrejados, tá certo? Porque as pessoas estão acordando, estão despertando. Mas as igrejas que vão sobreviver vai ser igreja nesse estilo que eu estou falando, tá certo? Onde as pessoas vão ser livres. Olha, você é livre, você não tem que ficar fazendo parte de um hall, tá? Seu nome não vai estar escrito numa lista, não. As pessoas vão estar presas através de correntes invisíveis, tá certo? Não essas correntes cruéis da torre de vigia, não, mas corrente do amor, corrente da liberdade, onde as pessoas, sendo livres, elas vão então ter prazer de estar se reunindo com outros adoradores de Deus, tá? E aí, com muita alegria e prazer e tudo mais, de felicidade, eles vão então adorar a Deus como um grupo de amigos e etc e tal. São esse tipo. E a questão das contribuições, porque esse local que eu estou dizendo tem ali sua água, sua luz que precisam ser pagas, ou talvez até mesmo o aluguel do prédio, tá? Então tudo isso vai ser algo voluntário, as pessoas vão ter consciência disso. Olha, foi muito bom, nós comemos, bebemos, foi divertido e tudo mais, tá certo? Então pessoas que são realmente amantes de Deus, tá? E amantes dos seus semelhantes, elas nem vão precisar de ser ali feitas PNL na mente delas para que elas dê ali 10%, para que elas sejam obrigadas a dar alguma coisa. Não, elas vão fazer isso voluntariamente, tá certo? De livre e espontânea vontade. Beleza? Pois bem, então voltando aí na questão do sofrimento das testemunhas de Jeová, por que elas tornam elas cada vez pessoas muito fortes? Então, as testemunhas de Jeová vão sofrer no seu local de trabalho, vão sofrer na escola, certo? Elas vão sofrer também quando surge uma guerra ali entre o seu país e outro. Elas vão sofrer também porque elas não vão fazer parte, elas não vão querer engrossar a fileira dos combatentes. Muitas delas em alguns países estão presas há muitos anos porque não quiseram ali, por objeção de consciência, apoiar o seu país, certo? Para defender o seu país. Então elas pegam, deixam que outros façam isso por elas e elas vão ficar então ali muito tranquilas e sossegadas porque elas foram então convencidas de que não deve defender ali a sua nação. Mas no entanto, elas vão sofrer muitas penalidades, tá? Como eu já disse, algumas ficam realmente retidas, presas, e muitos jovens ali estão há muitos anos presos em alguns países, tá certo? Na Rússia, na China e outros mais que agora eu não me lembro, beleza? Outra coisa, então à medida também que uma testemunha de Jeová vai progredindo cada vez mais, e se ela é homem, e se ela se torna ali um servo ministerial, o seu sofrimento também vai aumentando. Por quê? Ela agora vai começar a lidar com outras testemunhas de Jeová. Um servo ministerial vai cuidar então de áreas em que ela vai ter que lidar com outras testemunhas de Jeová. E nós sabemos que grande parte das testemunhas de Jeová, se não todas, fazem uso, tá, de medicamentos controlados para suas mentes e tudo mais, né, para sua caixa de computador. Porque com o passar do tempo, à medida que esses sofrimentos vão aumentando, elas então vão começando a ter problemas psicológicos, certo?
Então, um servo ministerial que também já passa a ter os seus problemas psicológicos, cada vez aumentando mais, começa então a lidar com outras testemunhas de Jeová também problemáticas, e muitas delas, tá, muitos servos ministeriais acabam realmente ficando doentes, tá certo, mentalmente, e muitos deles acabam com o tempo até pedindo para deixar o cargo de servo ministeriais. Mas tem alguns que vão se criando muita resistência e acabam então passando para um outro patamar, que é um ancião, aí que a coisa realmente começa a complicar cada vez mais. Existem muitos anciãos que acabam tirando as suas próprias vidas, tá certo? Por quê? Muitos deles têm que lidar com casos que eles consideram pecados, certo? Uma jovem, então, que comete a fornicação, só um momentinho. Então, o que acontece? Desculpa. Uma jovem, por exemplo, que começa a namorar ali na organização, e digo de nota que eles consideram um namoro a partir do momento que uma jovem ou um jovem começa a conversar com outro por telefone, enfim, por WhatsApp, etc, tal, pelas redes sociais, Facebook e tudo mais, se essa frequência de comunicação entre os dois ela se estender por um certo tempo, a organização desse Testemunho de Jeová já considera que esses dois estão namorando. Então vão fazer uma pressão muito grande para que os dois então assumam esse namoro, certo? E o que acontece? E ali eles são pressionados porque eles não podem, não é como as pessoas normais fora da organização de Jeová fazem, que eles têm um período então de conhecimento um do outro para ver se vai dar certo, para ver então se vai ser compatível e tudo mais. Muitos casamentos das Testemunhas de Jeová, eles são casamentos frustrados, tá? Eles continuam, certo, perdurando por conta da organização, porque as Testemunhas de Jeová são proibidas, tá, veementemente de qualquer separação, divórcio e tudo mais, e eles enchem o peito para dizer assim, a organização de Jeová só tem famílias fortes, existem famílias na organização de Jeová que resistem às tempestades, mas não é porque resistem, é porque existe, como eu já disse, essa pressão, tá? Eles não podem separar e nem divorciar por conta, enfim, como eu já disse, da pressão interna da organização, tá certo? Então eu conheci muitos casamentos frustrados, pessoas realmente insatisfeitas com seus casamentos por conta disso. Se conhecem na juventude e passa por uma pressão psicológica muito grande, então eles têm que fazer tudo muito correndo, muito apressado, para poder então não fornicarem. E se eles fornicarem, cometerem relações sexuais antes do casamento, o que vai acontecer? Esses jovens, tá, ou essa moça ou esse moço, eles vão então passar por uma comissão com pelo menos 3 anciãos, tá, entre 2 ou 3 anciãos, geralmente 3, aonde eles vão ter que relatar os detalhes então do ato sexual. Eles chegam a um absurdo. Eu fiz um short falando sobre isso, muitos provavelmente acharam que isso é um absurdo, mas é uma realidade. Isso aí é corriqueiro, tá? Na chamada sala B. Esses jovens são chamados numa sala especial chamada sala B, onde eles vão ter que detalhar ali o seu ato sexual, certo? Veja, uma jovem, uma moça, ela vai ter que relatar isso diante de 3 homens. Ali eles vão fazer perguntas das mais cabeludas possíveis, tá? Das mais bizarras possíveis. Até mesmo quantos centímetros o jovem, então, ele adentrou na jovem. Vê se isso tem cabimento, certo? Agora, veja bem, 3 homens ouvindo essas coisas, certo? De uma jovem. Ela então relatando ali em detalhes. Ali se torna, tá, uma cena erótica ao vivo, aonde eu tive amigos anciãos, eles mesmos me contaram que muitas vezes eles chegavam até mesmo, pode falar essa palavrinha ejacular? Pode. Ejacular numa comissão judicativa. Certo? Um amigo meu ancião, amigo Testemunho de Jeová, que era amigo meu, né? Que hoje ele está lá preso na torre lá, que eu tentei tirá-lo e ele não. Mas enfim, ele chegou a relatar isso para mim, que ele teve ereção e ejaculação durante a narrativa ali de uma moça, tá? De uma jovem que então fornicou, certo? E eu conheci um outro que após depois de uma comissão, ele ia para o banheiro se masturbar, beleza? Então, veja bem, tá certo? Então, veja como é que fica a cabeça de uma jovem tendo que relatar
em detalhes, ao vivo, né? E a cores só falta realmente, né, ser ao vivo a cores, abaixar ali a sua roupa e ali então mostrar através até mesmo de um objeto como que foi quando só faltava isso. E eles lá mediam com o paquímetro para decidir a penalidade então dessa moça. Tá? E o jovem é a mesma coisa. O jovem também tem que relatar se ele foi com a sua boca lá, tá entendendo como é que é a coisa lá? É desse jeito. Pior ainda. Tá? Bom, então à medida que as testemunhas de Jeová, né, vão passando os seus anos dentro da organização, cada vez mais os seus sofrimentos, os seus traumas vão aumentando, ok? E outras coisas também que acontecem, né, que aumenta o sofrimento das testemunhas de Jeová. Se ela tem um parente, ou vamos dizer aí, voltar esse caso aí dessa jovem que passou por uma comissão judicativa, e aí os anciãos avaliaram, né, a gravidade do pecado. Eu acredito, eu fui servo ministerial, então eu não cheguei a participei de uma comissão por falta de ancião, mas não foi casos de sexualidade, né? E é interessante que a maioria dos casos de comissão judicativa na sala B são por motivos sexuais. Mas, digamos que essa jovem, então, ela foi avaliada, né, eu acredito que essa avaliação seja até mesmo se os 3 ali ficaram com seus membros ali em eretos, tá certo? Tiveram ereção, então aí eles já, nossa, realmente foi grave, olha, né, com quem diz, o negócio aqui, até nós ficamos, né? Então aí, eu creio que aí é o termômetro que eles usam, né? Aí então vamos desassociar essa jovem, porque o negócio foi terrível, né? Até nós ficamos bem esquentadinhos. Aí a jovem, então, ela é desassociada, e aí o que acontece? Os seus pais, seus irmãos, seus amigos vão passar por grandes sofrimentos, porque se essa jovem era popular, tá certo? Ela, então, não vai poder conversar com seus amigos que a amavam muito também não vai poder conversar com ela, não tem mais convivência, tá certo? E aí os sofrimentos das testemunhas de Jeová cada vez vão aumentando. Eu poderia aqui citar muitos e muitos outros motivos que fazem. Você que é testemunha de Jeová, ou você que foi, ou você que pediu para sair e tudo mais, você sabe que eu estou falando aqui, você com certeza, puxa, o Wilson bem poderia falar sobre isso, né? Eu gostaria muito que essa linha de comunicação fosse ao vivo, porque vocês iam então soprar aqui e falar, Wilson, falar sobre isso também, né? Então são muitas coisas. Aqui a gente não consegue lembrar de todos os pormenores, de todas as coisas que fazem com que as testemunhas de Jeová são um povo realmente judiado, escrachado, enfim, né? De todas as maneiras as testemunhas de Jeová são um povo realmente assim sofrido, tá? São realmente ali massacrado pela torre de vigia, certo? Eu não sei nem qual palavra que eu posso usar para descrever o tamanho da brutalidade que a torre de vigia causa na mente de uma testemunha de Jeová. São muitos tipos de brutalidade, crueldade que realmente fazem com que as testemunhas de Jeová vão se tornando um povo realmente extremamente forte, certo? Então aí eu relatei no sofrimento das testemunhas de Jeová começa então lá assim que elas começam a estudar a Bíblia, ou mesmo quando uma criança nasce numa organização das testemunhas de Jeová, nos pais testemunhas de Jeová, então seu sofrimento começa ali também na tenra idade, certo? E também no decorrer dos anos de vida da pessoa na organização, esse sofrimento continua. E os sofrimentos também continuam a partir do momento que essa pessoa sai. Então os sofrimentos é no começo, é durante o meio e também no fim. Tá? As testemunhas de Jeová então sofrem de todas as maneiras. Tá? No final, quando as testemunhas de Jeová então sofrem muito, é quando elas então saem da organização. Como eu já disse, muitas delas pedem, não querem mais ser testemunha de Jeová, escrevem uma carta, olha, não quero mais ser testemunha de Jeová. E ali também os seus sofrimentos continuam muito, muito forte. Tá certo? Porque, como eu já disse, eles vão perder o contato com todos os seus amigos, familiares, parentes, etc. e tal. E por ela ter ficado muitos anos na organização de Jeová, ela então não fez amizades fora, não fez amizade no seu local de trabalho, não fez amizade na escola, tá certo? Outra coisa também, as testemunhas de Jeová são proibidas de fazer em faculdades. Muitas delas que saiu da organização das testemunhas de Jeová continuam o seu sofrimento também nessa área,
se lamentando dos anos que perdeu, que gastou lá dentro, que, enfim, desperdiçou dentro da organização, e que elas poderiam, então, usar esse tempo para poder, então, se formar numa profissão e assim por diante. Então, muitas que saem não têm profissão nenhuma, não têm amizade nenhuma, e muitas delas acabam, então, se deprimindo e até mesmo tirando as suas próprias vidas. Tá certo? Bom, agora, vamos lá entender uma coisa. As testemunhas de Jeová, tá, por ser um povo realmente que sofre muito, ok? E isso faz com que elas se tornem pessoas muito fortes, tá? Faz então com que elas se desenvolvam ou desenvolvam uma chamada síndrome, a síndrome de Estocolmo. Eu vou explicar agora. Essa síndrome é o seguinte: isso aconteceu num certo país, tá certo? Se eu não me engano, na Bélgica, na Suécia, enfim, agora eu não me lembro o país, mas vocês podem dar uma pesquisada, chama-se Síndrome de Estocolmo, tá certo? O que aconteceu? Ladrões invadiram uma agência bancária e fizeram ali refém, fizeram das pessoas reféns, certo? O que foi acontecendo? Então, a polícia cercou aquela agência bancária e as horas foram se passando, tá certo? E o que aconteceu? Aquelas vítimas, aqueles sequestrados ali, eles passaram a ter uma empatia com os seus sequestradores. Eles começaram a criar uma certa relação, tá? Como é que eu posso explicar? De admiração, de dó, até mesmo torcendo para que os bandidos se saíssem bem. Isso não acontece muitas vezes, às vezes você está assistindo um filme, ou mesmo quem gosta de novelas, né, está assistindo ali, e ali tem um bandido que é feito todo um cenário, músicas e tudo mais em torno dele, então fazendo com que ele se torne ali o alvo, né, o centro das atenções, e aí nós começamos, né, muitos de nós, torcer para que o bandido ele se dê bem. Ele é uma pessoa que ele talvez seja um assaltante, enfim, um sequestrador, seja lá qual for, tá certo? E nós então começamos a desenvolver uma empatia por esse bandido e nós queremos então que ele se dê bem no final, tá certo? E isso então, como a vida imita a arte imita a vida, fez com que esse pessoal que estavam então nessa agência bancária começasse então a criar essa empatia e até mesmo torcendo para os bandidos. Então aí surgiu a chamada Síndrome de Estocolmo, beleza? Então, as testemunhas de Jeová, elas começam também a desenvolver essa chamada síndrome de Estocolmo. Por quê? Porque o chamado escravo fiel discreto, ou o corpo governante, enfim, os líderes das testemunhas de Jeová, como eu já disse, eles massacram as testemunhas de Jeová. Eles torturam as testemunhas de Jeová de tudo quanto é forma, de tudo quanto é maneira, tá certo? Eles conseguem fazer trazer um grau de sofrimento, uma PNL, uma lavagem cerebral tão grande na cabeça das testemunhas de Jeová, que as testemunhas de Jeová se tornam tão obedientes que elas não se percebem, elas não conseguem enxergar que elas são feitas mesmo praticamente o estilo de um animal obediente. Como eu já falei em outros vídeos aqui, deita, rola, levanta, late, abana o rabinho. Aí, certo, vai dando uns peixiquinhos para elas, e aí elas vão criando esse amor platônico pela direção do corpo governante. Tá certo? Usa calça. Não, tira a calça. Não, usa barba. Não, tira a barba. Não, pode fazer faculdade. Não pode fazer faculdade. Né? Que eles não podem, é proibido. Mas aí a gente já sabe que vai vir novas luzes, né? Que as luzes ficam piscando. Aí logo vai vir. Não, agora pode fazer faculdade. Não, né? Não faça. Então é esse negócio, entendeu? Deita, rola, levanta. Então não são feitas de animais, beleza? E aí quando é liberado qualquer coisinha para elas, um pouquinho mais, vamos liberar um pouquinho mais um gomo de corrente. Ó, existe uma corrente, certo? Vocês estão amarrados, vocês podem chegar até ali. E aí o que acontece? Libera mais um gominho de corrente para eles ir um pouquinho mais, né, ter um pouquinho mais de espaço. Aí ela se sente, nossa, que amor que nunca acaba, que felicidade, não é? Mas, por quê? Porque elas desenvolveram essa chamada síndrome de Estocolmo, não tem consciência disso, tá certo? E elas defendem de unhas e dentes o corpo governante. Vá nós aqui, não é? Quando vai fazer um vídeo ali tentando acordá-las,
elas vêm com tudo, né? Defender o corpo governante. Eu já falei isso, é digno de nota que elas não podem estar se associando conosco, tá certo? Por quê? A organização, a Testemunha de Jeová nos considera como cachorro mortos, certo? Cachorros caramelos, vira-latas mortos, porque eles sabem que se nós estamos fora da organização, muitos de nós desassociados, tá? Eles sabem, eles têm consciência que nós vamos ser condenados no Armagedon. Quando o Armagedon deles vir, que nunca vai vir, então eles falam assim, quando o Armagedon vir, eles vão ser tudo destruídos, esses cambadas de apóstata. Esses que foram julgados pela torre de vigia, que foram julgados numa comissão judicativa e foram expulsos, tiveram a condenação máxima. Bom, então vocês, Testemunho de Jeová, né? As Testemunhas de Jeová já sabem que nós fomos expulsos, condenados e tudo mais, e mesmo assim elas ainda vêm chutar os nossos cadáveres aqui fora, que eles consideram nós como os mortos, certo? Isso não lembra bem o que a Inquisição fazia? A Igreja Católica, por exemplo, quando elas condenava alguém à morte, ou na fogueira, ou torturas e tudo mais, que matavam uma pessoa que eles consideravam herege, não é? Contra os dogmas da Igreja Católica, o que eles faziam? Eles matavam essa pessoa, seja enforcado, queimado, seja lá o que for, como eram, e muitos criavam um ódio tão grande por essas pessoas que foram mortas, brutalmente mortas, que quando esses cadáveres eram enterrados, muitos, né, do catolicismo, muitos líderes e tudo mais, eles iam lá depois, não é, de uma semana, sei lá, 10 dias e tal, e desenterravam esse cadáver e queimava lá e acabava e matava de novo, entendeu? De tanto ódio que eles tinham, a pessoa já estava morta, já estava enterrada, estava fedendo, eles iam lá, desenterravam e ainda acabava de fazer o estraçalhamento dos ossos e tudo mais, os ossos eram queimados, destruídos, tanto ódio que eles tinham. Então, essa Testemunha de Jeová, essa síndrome de Estocolmo, essa paixão que eles desenvolvem pelo tal do corpo governante, pela sua organização, fazem com que elas agem da mesma maneira, certo? Nós já fomos expulsos, eles nos consideram que nós estamos mortos, e mesmo assim, eles vêm aqui ainda querer chutar, e desenterrar a gente e queimar os ossos, e triturar os ossos. Entendeu? Lá os cambados de apóstolos, sendo que a torre de vigia, tá certo? Proíbe eles, como eu já disse, frisando novamente, eles vêm aqui então nos canais aqui e nos outros, cambada de apóstatas, seus apóstatas, vocês são os lixos, vocês, entendeu? Tem cabimento isso? Tá? Eles desobedecendo os seus patrões, engraçado, né? A gente faz vídeos aqui tentando acordá-los, tá certo? Ao invés de eles se tornarem graças, poxa, olha, eles estão gastando o tempo deles lá, poderiam estar fazendo outra coisa, está lá, né? Gravando vídeo, editando vídeo, gastando horas e horas para fazer isso. Ao invés de eles ficarem felizes que nós estamos tentando libertá-los, não. Eles vêm como um animal adestrado, feroz, querendo nos deslacerar. Se eles pudessem passar aqui pelos vídeos aqui e nos matar todinho, mais ainda, eles matavam. Entendeu? Já não estão satisfeitos que nós passamos pelo ostracismo pela nossa família e tudo mais, não é? Muitos deprimidos, eles ainda vêm, vamos chutar lá os cadáveres deles lá, beleza? Então a Testemunha de Jeová desenvolve essa síndrome de Estocolmo, entendeu? Elas passam então a ter uma paixão para os seus sequestradores, que sequestraram eles da vida, tá certo? Dão porções e porções de venenos, matando eles aos poucos, cada vez tirando mais a seiva da vida deles, de vocês, certo? E vocês dando toda a sua energia para o tal corpo governante, beleza? Outra coisa também que nós podemos comparar a Testemunha de Jeová é com aquele filme chamado A Vida é Bela. Se você não assistiu esse filme, eu sugiro que você assista. É um filme muito legal, muito bom, chamado A Vida é Bela, certo? Se não me engano, ganhou até Oscar. O que acontece, né? Se você não assistiu, eu vou falar aqui, tá? Não vou falar o final, mas eu vou falar o que acontece lá durante o enredo. Ó. Um homem, então, ele é levado ali com outras pessoas, com milhares e milhares de pessoas para o campo de concentração, e ele é levado, então, com seu filho, tá certo? Uma criança.
Para ele, então, não deixar que o seu filho ele veja os horrores praticados ali no campo de concentração, ele faz de tudo, tá, para poder então mascarar isso. Ele faz cenas de comédia, ele combina com outras pessoas, ele faz cenas de comédia, ele usa muito de criatividade, ele é muito criativo. Então, quando começa a acontecer ali cenas de horrores, ele dá um jeito para que fazer com que seu filho não veja aquilo, certo? Mas que o seu filho tenha uma impressão de que eles realmente estão no lugar divertido, onde eles estão brincando de esconde-esconde, onde eles estão ali simplesmente passando um tempo, se divertindo o tempo todo, tá? Então o filme ele gira em torno disso, tá? A vida é bela, então ele mostra, tenta fazer de tudo para mostrar para aquele garoto que apesar dos pesares, apesar dos horrores lá, a vida é bela, né? Porque ele transforma aquelas situações em situações cômicas, certo? Onde ali o seu filho passa a se divertir, beleza? É a mesma coisa o que acontece com você que se torna testemunho de Jeová, que está aí dentro da organização das testemunhas de Jeová. Você foi levado para um campo de concentração, tá certo? Foi feita uma lavagem cerebral na sua cabeça. Foram repetindo ali Jeová, 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 Jeová. Olha, o nome de Deus é Jeová, no Salmos 83:18. Olha lá em Atos, capítulo 14, não sei o que lá, tal. Ali, ó, Jeová, Jeová. E aí começa, né? A PNL funciona assim, é repetição, né? Repetindo, repetindo, repetindo. Ó, a nossa organização. E é engraçado que as pessoas que vão dirigir estudo para Testemunho de Jeová, que eu acabei de lembrar agora, elas vão lá com um sorriso, né? São treinadas. Tudo isso que eu estou falando, nós éramos treinados a fazer. Nós éramos treinados a chegar na casa do morador e abrir o sorriso. Entendeu? Mas dentro, as Testemunhas de Jeová são pessoas que estão destruídas por dentro. Destruídas. Então veja que o treinamento que nós recebemos era tão forte que mesmo a gente estando destruído, certo? Sem poder viver a vida exclusivamente como escravos de uma organização, e mesmo assim, com toda essa dor no peito, por isso que eu estou falando, né? O Testemunho de Jeová é um povo realmente forte, porque apesar dos pesares, tantos sofrimentos que eles têm, entendeu? Que eu não citei aqui, eu acho que nem 30%. Apesar dos pesares, são pessoas que ainda conseguem ir na casa do morador, né? Aí, na verdade, o que acontece? Nós éramos treinados porque a partir do momento que esse morador, tá? Que esse estudante da Bíblia, ele começava a progredir, certo? E uma vez que ele se batiza, aí pronto. Todo aquele sorriso, ele faz isso porque aí as testemunhas de Jeová vão mostrar de fato quem realmente elas estão. Não é? Eu nem vou dizer quem elas são. Elas vão mostrar realmente como elas estão por dentro. Aí aquele estudante, aquela pessoa que então se batizou, que agora ela sabe que não pode sair mais, tá certo? Ela então começa a enxergar de fato, mas aí, minha filha, ou meu filho, já é tarde demais. Tarde demais, beleza? Como diz aí. Bem, amigos, acabou, certo? Então, aí o que acontece? As Testemunhas de Jeová fazem a mesma coisa o que acontece nesse filme chamado A Vida é Bela. Elas estão sofrendo, destruídas por dentro, como o pai daquele garoto estava, horrorizado ali, que ele via aquelas matanças e tudo mais, aquela crueldade, mas ele fazia de tudo para que seu filho não enxergasse aquilo, né? Ele mascarava, de todas as formas ele procurava mascarar. As Testemunhas de Jeová fazem as mesmas coisas. Quando ela começa a dirigir um estudo para uma pessoa, elas vão fazer de tudo para mostrar para a pessoa que a organização de Jeová é uma organização maravilhosa, é um povo feliz. E vão mostrar nas publicações aqueles povos todo bem vestido, com um sorriso, tal. Tudo fachada, aquelas pessoas estão totalmente destruídas, sem alegria, sem felicidade. Tá certo? São pessoas que foram privadas da vida, estão dentro de uma prisão. Eu te pergunto, como é que pessoas que estão presas dentro de um campo de concentração, como é a Torre de Vigia, o campo de concentração, tá certo? Onde existem correntes invisíveis, correntes fortíssimas que são colocadas dentro da mente através, como repetindo, de uma PNL, de uma programação neurolinguística, aonde então o seu computador ali, ó, ele é feito todo como se fosse um técnico de TI que implantou ali novos programas e você ali está programado a sua mente a dizer sim, 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 sim. Porque a partir do momento que você diz um não, você é levado um chutão, tá certo? Você não pode questionar, é proibido questionar o corpo governante. Eles são totalitários, eles são ditadores.
tá certo? Você não pode, absolutamente não pode questionar uma vírgula do corpo governante, senão você, ó, entendeu? Então as testemunhas de Jeová são treinadas, assim como esse filme A Vida é Bela, a mostrar para as pessoas que estão adentrando a organização que elas são o povo mais feliz, mais felizes. O sofrimento das testemunhas de Jeová está escancarado, mas elas vão fazer de tudo para mascarar isso. E você vai ser enganado, assim como aquela criança era enganada pelo seu pai. Ali tudo bem, nós podemos entender, é justificável, né? Qualquer um de nós faríamos isso, se tivéssemos a oportunidade, de proteger os nossos filhos, tá certo? Mas com uma justificativa realmente válida. Tá? Isso aí realmente seria ato de amor, proteger os nossos filhos. Mas no caso das testemunhas de Jeová, elas fazem isso, tá certo? Porque elas têm medo, não é por amor. É porque elas são obrigadas a fazer isso. Elas têm que ter números, elas têm que dirigir estudo para as pessoas, elas têm que ali relatar, que agora eles não relatam mais enfim, nos cartões que eu fiquei sabendo. Mas até então, na minha época, nós tínhamos que relatar quantas horas nós gastávamos em dirigir estudo para as pessoas. Eu dirigi 3 estudos, 4 estudos na semana, então eu tinha que colocar quanto tempo que eu fiquei lá na casa do morador. Tá certo? Então nós éramos obrigados, coagidos a fazer isso. Nós tínhamos que ter números, tínhamos que ter estudantes. Tá certo? Então é o trabalho escravo, você tem que produzir. E aliás, diga-se de passagem que o sistema das testemunhas de Jeová, da organização das testemunhas de Jeová, é o sistema de marketing multinível, que era antigamente o chamado sistema pirâmide, mas que esse nome aí foi caindo cada vez mais na boca do povo e tudo mais, né? Principalmente aí nos meios judiciais, né? Da polícia e tudo mais, por conta de um sistema fraudulento, de sistema de pirâmide, de enriquecimento por meio de pirâmide. Então eles mudaram o nome para ficar mais bonitinho, mais aceitável. É marketing multinível. Provavelmente agora deve ter outros nomes, porque também marketing multinível já se tornou bem batido. Mas, seja como for, a organização da Testemunhas de Jeová trabalha nesse sistema. Tá? Sistema de pirâmide, marketing multinível, que é a mesma coisa, ou se tiver um outro nome, no final é a mesma coisa. É tudo farinha do mesmo saco. Como é que funciona isso? Você, estudante, é contatado por 2 testemunhas de Jeová, com aquele sorrisinho, com aquelas publicações toda maravilhosas, coloridinhas. Você vai morar no paraíso, você vai brincar com o leãozinho, você vai poder beber águas cristalinas, vai comer das melhores frutas. Aí é feito, então, né? Essa lavagem cerebral. E aí você, então, adentra a organização. Tá certo? E aí como é que vai acontecer? Os seus instrutores vão começar a convencer a você a que você também repasse essas informações para o seu pai, para a sua mãe, para o seu esposo, para o seu marido, certo? Para os seus amigos. Então é o sistema marketing multinível. É um fazendo a lavagem cerebral na cabeça do outro. Beleza? Aí você tá lá, os seus instrutores chegam, e aí, você falou de... eu estava na escola, você sabe que eu falei pro meu amiguinho de Jeová, levei uma publicação para ele. Eu falei para minha professora também, ela ficou tão curiosa, porque a pessoa já vai sendo treinada a ser um vendedor de ilusão para outras pessoas. Lá no meu local de trabalho, tem uma amiga minha que ela, na minha deprimida, eu levei lá uma sentinela, né? Aí mostrei as publicações. Nossa, ela ficou tão interessada. Eu acho que ela vai estudar a Bíblia. Então é o sistema marketing multinível, tá? Que começa então a levar mais pessoas para dentro do manicômio. Beleza? Então, o que torna as testemunhas de Jeová umas pessoas mais fortes do mundo é nesse sentido, certo? Para fechar aqui o vídeo. São pessoas extremamente judiadas, beleza? Cruelmente massacradas. E aí faz porque nós sabemos que, de fato, o sofrimento torna a pessoa forte. Né? Isso é até a Bíblia, porque o sofrimento ele produz, né? Perseverança, produz. Mas o sofrimento das testemunhas de Jeová passa a ser um sofrimento inútil, tá? Sem valia alguma, porque eles passam por esse sofrimento, por essas privações e tudo mais da vida, em função de uma empresa, JW, tá? Que eles acham, então, acreditam, né? E morrem por isso, tá? Eu aposto quanto você quiser aqui, certo? Se a organização das testemunhas de Jeová, se o corpo governante, eles fossem ameaçados por um grupo, certo? Armado, qualquer coisa do tipo, e fosse convocado todas as testemunhas de Jeová
para defendê-los, todas elas que se colocariam na frente das metralhadoras e tudo mais. Elas morreriam, elas dariam a sua vida pelo tal corpo governante, tá? Pela sua abelha rainha, pelas abelhas rainhas lá. Elas dariam a vida, porque a PNL, a lavagem cerebral, foi feita tão forte que eles morrem, tá? Pelo corpo governante. Assim como os alemães morreriam por Hitler, tá certo? Assim como muitos outros aí morreram pelos seus líderes. Vocês devem se lembrar dos kamikazes. Pessoas que entravam no avião, tá certo? E se jogavam juntamente com o avião em cima dos seus inimigos para defender o imperador, tá certo? Então, as testemunhas de Jeová fariam a mesma coisa, absolutamente sem medo de errar, tá certo? Você tira, por aquilo que eu já falei, deles serem proibidos pelos seus algozes de estar vindo aqui assistindo nossos vídeos, e vem e assiste e ainda vem aqui defender o corpo governante, seus apóstolos, seus lixos, seu aquilo outro. Vocês vão ver quando a Margedon chegar. Nossa, só quer ver a testemunha de Jeová ter um ataque cardíaco, vai falar mal do corpo governante. Eles vêm com uma fúria, eles vêm... Entendeu? Nós estamos mostrando por A mais B o quanto que eles são pessoas sofridas, judiadas e tudo mais. Mas a cegueira é tão forte, a lavagem cerebral é tão terrível, entendeu? E como eu já disse, eles morrem, eles entregam a sua vida pelo o tal do corpo governante, entendeu? E ainda vão dizer que isso é amor, é o verdadeiro amor. O verdadeiro amigo entrega a sua vida por outros. Vocês entregam a vida por uma organização, uma empresa, certo? Vendedora de livros e tudo mais. Beleza? Pois bem, então nós vamos parar por aqui, 46 minutos, certo? Eu sempre esqueço, né? Dá o seu like aí, se inscreva no canal, né? E compartilhe o vídeo. Um ótimo domingo para vocês todos, para todos nós, beleza? Que Deus abençoe cada um de vocês.